como sempre dizia nosso mestre Jesus. E como sempre, falando as suas parábolas, os seus ditos, que numa sentença só ele queria dizer muita coisa. Conforme foi acabado de ver, na última vez, sobre que cada um de nós vamos ter aquilo que nós merecemos, né? E isso é para todo mundo, porque não existe privilegiados. Diante do nosso Pai. Então, cada um será julgado segundo as suas obras. Porque muitas vezes, gente, a gente vai seguindo, a gente escuta mesmo as pessoas falar, o que tem fazer isso? Não ouvi nada, não aconteceu nada, não matei ninguém. Só disse umas palavrinhas, só machuquei, só roubei alguma coisinha de nada. Mas essa é uma coisinha de nada. Do lado de lá não é uma coisinha de nada. Muitas vezes a gente pensa que não tem nada mesmo. Não houve nada. Sacode os ombros, vai embora. Mas quando passa, quando a gente desencarna, que a gente está na nossa vida real mesmo, no mundo espiritual, aí que a gente vai ver aí o tamanho daquilo que a gente fez. Bom, Jesus disse, com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então, Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Vocês sabem que os apóstolos, os discípulos, né, tem 4 deles que observavam bem o que Jesus falava, né, guardavam e juntavam esses ensinamentos, cada um à sua maneira, ao seu modo, e depois, quando Jesus morreu, eles iam por tudo quanto é lugar, né, falando aquilo que Jesus tinha dito, explicando e assim por diante. E até hoje está aqui diante de nós todos. O Mestre Jesus sempre servia-se das imagens do mundo terreno, conhecidas e convencionadas em sua época, para expor os ensinamentos espirituais, a fim de que o homem pudesse assimilá-los o mais profundamente e além do limite objetivo da própria vida. Mas em face de sua sabedoria incomum, Jesus tecia as suas parábolas de tal forma que as mesmas configurações descritas e enquadradas na vivência comum, social e moral da época, ainda hoje estimulam e orientam a dinâmica mental do homem moderno para melhor conhecimento da vida imortal. Graças à dedicação persistente e às conclusões sensatas de um espírito de alto gabarito, como foi Allan Kardec, na composição da doutrina espírita, o homem atual já pode avaliar
mais intimamente as leis e os fenômenos autênticos da vida espiritual. E sob o mecanismo disciplinado da mediunidade, os espíritos mensageiros e instrutores, quando atuam por médios sensatos, estudiosos e fiéis, ajudam a humanidade para melhor aperceber-se do conteúdo esotérico do Evangelho de Jesus, fixando-lhe uma interpretação, cada vez mais espiritual e menos humana. Os ensinamentos de Jesus, lembrando energia de alta voltagem sideral, podem ser regulados conforme a capacidade receptiva das lâmpadas humanas e entendidos sensatamente em cada época de análise e divulgação. Assim, a máxima do não julgueis para não serdes julgados significava para os homens incipientes da época cristã uma severa advertência contra a injustiça, a maledicência, a calúnia, mas ainda algo restrito ao tipo da vida judaica. Após a alvorada do Espiritismo, esse mesmo conteúdo, então, se delineia em sua intimidade esotérica e se torna-se mais genérica em relação à vivência do espírito imortal. Em vez de sentenças exclusivas e regulares, o intercâmbio entre os homens amplia-se no seu sentido moral, abrangendo já algo do processo kármico e no julgamento das relações e consequências entre os espíritos nas suas encarnações sucessivas. Já não se trata de um conceito mais propriamente disciplinador e relativo à vida do povo judeu, porém extensível à continuidade da vida espiritual, abrangendo os maus e os bons juízos que o Espírito pronuncia no discurso de todo o processo de sua angelização. O mesmo conceito se referia mais particularmente ao procedimento incorreto e injusto do cidadão existente na época de Jesus, quando julgava o adversário desconhecido, amigo e até mesmo parente, mas sem julgar-se a si mesmo. O Espiritismo já identificou-lhe o encandeamento predominante espiritual. No futuro, após a comprovação científica da realidade do espírito imortal, que será identificada pela instrumentação de precisão laboratorial, o homem então compreenderá que a miniatura do próprio metabolismo cósmico palpita ativamente na intimidade de sua própria alma. Os conceitos de Jesus: não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados, são importantes advertências de que toda ação negativa do espírito redunda sempre em seu próprio prejuízo, pois julgar o alheio é medir-se a si próprio. Aliás, é muito conhecido o fenômeno da psicologia do mecanismo de defesa do ego, que a sua fanática projeção, em que, para ressaltar-se ou elevar-se, o homem julga
o próximo e o diminui por uma conclusão inferior. Muito além da simplicidade de um julgamento pessoal do homem para o homem, essa sentença do Cristo abrange a vivência do Espírito através de suas encarnações. Ela vincula o Espírito a princípios e regras científicas, conforme já comprovamos filosoficamente pela psicologia moderna. Não alude exclusivamente ao julgamento terra a terra, quando um acusado pratica qualquer delito e deve sofrer uma pena de acordo com os códigos regionais. Mas isso também se refere quanto ao fato da criatura julgar os equívocos, as imprudências e os pecados dos seus irmãos e depois verificar a frustração de já ter procedido assim em vidas anteriores, ou a perceber-se de que ainda poderá praticá-los no futuro. Sob a vestimenta de um conceito moral, a propor melhores hábitos morais aos judeus, as análises psicológicas modernas podem comprovar que essa conceituação de Jesus é mais propriamente uma lei do que um aforismo, e que além de funcionar fora do tempo e do espaço, ainda diverte a disciplina, as atividades kármicas dos espíritos na sua ascese angélica. E é verdade, esse temário evangélico de Jesus refere-se principalmente à essência da vida espiritual do homem, pois abrange a causa e os efeitos fundamentais de suas vidas sucessivas sob o processo implacável e justo da lei do karma. Daí, certa semelhança entre os vários conceitos evangélicos sobre a mesma concepção aforística, em que o Mestre Divino assim diz: com a mesma medida com que medirdes, ser-vos-á medido. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A cada um será dado segundo suas obras. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou, numa síntese significativa, que assim adverte: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Beleza. Só que depende daquilo que nós formos fazer. Ou daquilo que a gente não fez e era para ter sido feito. Daquilo que a gente omitiu. Então isso daí é para nós todos pensarmos. Cada um de nós, gente. Cada um de nós. A gente não pode falar, porque não é, vocês estão sabendo agora que não é a primeira vida, nem a segunda, nem a última, muito menos. Há quem diga, essa é a minha última encarnação. Eu falei, Deus está vendo que a última, nós não estamos nem começando, para falar a verdade, gente. Vocês viram? Outro dia que eu falei, que foi falado, né? Que nós estamos ainda saindo de uma vida, pode-se dizer, primitiva, pelas maneiras que o homem
tem mostrado por aí no seu dia a dia, né? Violento, dada bebidas, todo tipo de coisa que só estraga o seu organismo, sua vida, sua família. Isso todos nós, gente. Se nós não estamos agora no momento, nós já passamos por isso. Por isso que está dizendo que a gente não deve julgar ninguém. Porque a gente também errou. E continua errando. E sabe lá se não vai ainda errar. Não é? Porque o homem, numa hora, ele está bem de repente. Ele se irrita, tá? De repente ele se enfurece. De repente ele quer ir atrás se vingar. Ele não para um minuto sequer para ver, não. Deixa eu ver por qual razão que o cara fez isso. Isso eu também já não fiz. Aí ele começa a lembrar que às vezes até nessa mesma existência dele, quantas vezes ele não fez aquilo. Então ele não deve, ele deve ver. Não, deve perdoar. Deve ver que ele é igual aos outros, que ele é tão igual àquele que fez aquilo. Então a gente não pode julgar nem atirar pedras, como naquela época de Jesus, né? Porque eles tinham as ideias de Moisés, né? De dente por dente, olho por olho, que a mulher não podia errar, a mulher não podia fazer coisa errada. Muitos, não só ela, dependendo dos delitos, eles apedrejavam as pessoas, né? Aquele próprio Estevão, que era cristão, foi apedrejado por Paulo. Então, era comum isso. Só que na hora que eles foram apedrejar aquela adúltera, o Jesus ficou quieto, pensando, e aquela turba de homens lá com as pedras na mão para massacrar a mulher. Então ele olhou e falou: bom, vocês atirem, pode atirar a pedra. Atire a primeira pedra. Então, aquele que não tem pecado, aquele que não fez nada, que é considerado bonzinho, né? Pode tirar. Se tiver alguém entre vocês que seja assim, então, tudo bem. Então, de um a um, eles foram jogando as pedras no chão e se retirando mansamente sem dizer nada. E Jesus disse: onde está, irmã, aqueles que iam te matar, te apedrejar? Aí ela falou assim: eles foram embora. Aí ele falou assim: então, irmã, você vá e não peques mais. Procura uma vida melhor, mais boa para você. E ela foi-se. Então, isso daí, né? Agora, se Jesus não tivesse falado nada, deixasse, aí sim aquela moça, aquela mulher iria morrer assim, que era o costume deles. Mas, naquela época, mas se vocês forem olhar agora, gente, atualmente, né, ainda acontece, como foi falado outro dia, coisas da idade da pedra ainda. O que é isso? Colocar fogo no mendigo, ao invés de levantá-lo dali, arrumar um lugar para ele, dar-lhe um pão, ou no outro porque é gay, ou no outro porque não ganhou mais do que ele. Não dá. Isso não dá mais, gente. Principalmente agora que vai passar para um mundo, né, de um grau maior. Como é que pode passar para um grau maior com essas coisas ainda acontecendo? Então por aí vocês já vão usando a cabeça e vendo que tudo que está acontecendo, que está para acontecer, faz parte do cenário, sim, né?
Quem sabe se nós, naquela época que Jesus veio nos ensinar, nós tivéssemos já mudado, feito alguma coisa, mas nós fizemos assim. Depois, amanhã, talvez. E esse amanhã foi passando. E mais de 2000 anos, nós nos encontramos aqui. Teve um progresso? Sim, mas material e não espiritual, que era o principal de tudo. Então, mais uma vez, que Jesus abençoe a todos nós, gente.